Olá a todos, meu nome é Ana Carolina Morello, sou técnica pedagógica do Núcleo de Cooperação Pedagógica com Municípios. O objetivo desse vídeo é discutir o processo de avaliação da aprendizagem a partir de 3 aspectos: o aspecto legal, o teórico e o prático. E como essas 3 questões elas estão totalmente relacionadas com o currículo. Nós temos 2 legislações hoje em vigor quando se trata de avaliação, isso referente ao Estado do Paraná. Então, a primeira delas é a LDB 9394/96, né, que traz lá no artigo 24, inciso 5º, que os aspectos qualitativos precisam prevalecer sobre os quantitativos e sobre o processo também de recuperação de estudos. Neste caso, né, lá na linha E do artigo 24, inciso 5º, diz o seguinte: a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, existem 2 possibilidades, né, legais de se organizar a recuperação de estudos na escola. Eu posso organizá-la de forma concomitante ou paralela. A recuperação paralela, ela é a recuperação que acontece fora das 800 horas que são obrigatórias durante o ano letivo. Isso significa que seriam atividades de ampliação de jornada, atividades de contraturno, atividades de reforço, né, que elas são ofertadas pela escola, porém elas não são aquilo que é obrigatório durante a carga horária anual de oferta do curso. E a recuperação concomitante, que é a recuperação que acontece durante o processo, né? Então, o professor avaliou, verificou que determinados estudantes não aprenderam e dentro de sala de aula, reorganizando a turma, fazendo grupos, enfim, ele retoma, né, os conteúdos e os objetivos a fim de que aqueles estudantes que tiveram, então, aquela aprendizagem insuficiente consigam dar conta daquilo que já tinha sido planejado. Então, a ideia de recuperação existe dentro dessas 2 possibilidades. A segunda legislação que nós temos aqui no Estado do Paraná é a Deliberação 07 de 99 do Conselho Estadual, que diz que a avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino pelo qual o professor estuda e interpreta os dados de aprendizagem e do seu próprio trabalho. Isso é uma questão bem importante, né? A gente entender que essa avaliação não é para qualificar ou desqualificar, né, a questão da aprendizagem ou do conhecimento do estudante, mas sim é um instrumento para verificar a aprendizagem, sim, mas verificar a aprendizagem a partir do trabalho do professor. Então, é preciso que a gente rompa com a ideia de que o resultado é somente do aluno, né? O resultado é da escola, o resultado é do professor, o resultado é da equipe pedagógica. Então, a gente precisa pensar assim para não culpabilizar o outro, mas sim pensar juntos em estratégias para que a gente alcance os objetivos, que é fazer com que os estudantes aprendam. Outras coisas que a deliberação também nos traz é que é preciso, né, verificar, então, essa aprendizagem em diferentes momentos, em diferentes situações, que é vedada a aferição, né, de um único momento de aferição, de avaliação. Então, eu não posso submeter o aluno a somente um momento e, a partir desse único momento, dizer que se o aluno sabe ou não sabe, se ele está, se ele aprendeu ou se ele não aprendeu, né? Então, eu preciso pensar ensino-aprendizagem interrelacionado. Se não houve aprendizagem, é sinal que não houve ensino. E o processo de avaliação, ele serve justamente, né, para essa percepção de como isso está acontecendo, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser revisto, para que a gente tenha alcançado aquilo que de fato é função da escola, que é fazer com que as crianças aprendam. Como eu falei no início do vídeo, a gente precisa pensar, então, esse processo de avaliação a partir do que a gente tem enquanto organização curricular. E isso implica pensar, né, no currículo como um processo. Então, o que significaria essas diferentes instâncias? Só retomando um pouquinho, porque vocês acabaram de ver isso, né, com a professora Renata, ela abordou um pouco mais sobre essa questão de currículo enquanto processo com vocês, mas é importante pensar que as 2 primeiras, né, tanto o currículo prescrito quanto o currículo planejado,
eles estão em âmbitos para além da escola. São âmbitos de decisão política e de administrativa. Então, nós temos lá Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual, Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação, que pensa sistema e que pensa também a rede. E a partir disso, então, eu tenho o currículo organizado, que expressa a autonomia da escola. E dentro desse currículo organizado, então, eu tenho a proposta pedagógica, que a partir dela se organiza o plano de trabalho docente, e a partir, então, das aulas que acontecem no cotidiano, né, da sala de aula, eu preciso verificar, então, se esse aluno aprendeu ou se não aprendeu. E isso me traz esse currículo avaliado. Vou trazer uma citação para vocês que eu penso que é essencial para a gente discutir a questão da avaliação. Então, o que a Leia fala? Que não se pode negar que a avaliação tem força para transformar, justificar ou desacreditar aquilo que avalia. E isso é muito real, porque a forma como eu conduzo o processo avaliativo me dá a possibilidade de transformar uma situação de negativa em positiva, ou de não aprendizagem em aprendizagem efetiva, para justificar, né, ou mostrar que é necessário outras intervenções, ou mesmo desacreditar o próprio trabalho que eu desenvolvi ao longo daquele período naquela sala. Então, penso que esse é um ponto importante da gente começar a discussão pedagógica, de fato, do que significa avaliar. E a avaliação educacional, então, ela pode ser pensada a partir de duas esferas, né? A avaliação interna e a avaliação externa. A avaliação externa, pensando numa perspectiva mais ampla, ela é importante para a implantação, né, de políticas públicas, subsídio para ações pedagógicas. Por mais que a avaliação externa me mostre o resultado por aluno, ainda assim ele é um recorte mais superficial, porque ele está baseado num padrão, né? E não na especificidade do trabalho que o professor desenvolve dentro de sala de aula. Ela é extremamente necessária porque ela condiz, ou ela reflete a situação da relação professor-aluno, professor-aluno-conhecimento. Então, esse tripé, né? A questão do aluno, do professor, do ensino, da aprendizagem e do que se ensina. Então, é isso que essa avaliação interna nos traz e é isso que a gente vai discutir de forma mais específica. Eu não vou entrar na especificidade da avaliação externa, mas é importante que a gente entenda essas duas questões da avaliação, né? Mas a gente está focando na avaliação interna, porque é essa avaliação interna que contribui de forma mais efetiva para uma aprendizagem mais significativa, né, por parte dos estudantes. Então, o Lucchesi, ele nos traz que a avaliação da aprendizagem é um juízo, né? Então, assim, avaliar significa você julgar. Esse juízo, né, pode ser de valor ou de qualidade, e ele sempre implica uma tomada de decisão. Essa tomada de não indiferença, né, essa tomada de decisão de não indiferença, ela prevê uma postura de acolhimento do professor, né? Então, a partir dessa avaliação diagnóstica, dessa sondagem inicial que o professor faz, pensando que a sondagem inicial que acontece não é só no início do ano, né? Toda vez que a gente trabalha com conteúdo diferente, que a gente introduz objetivos diferentes, a gente faz avaliações que são diagnósticas, né? Sondagens, né? E a partir desse primeiro momento, dessa avaliação diagnóstica, desse resultado dessa avaliação inicial, eu posso ter uma situação satisfatória ou uma situação insatisfatória. E isso me dá, enquanto professor, um ponto de partida do que eu tenho e o que eu preciso fazer para chegar em determinado ponto, né? Então, a ideia da avaliação diagnóstica é justamente possibilitar ao professor que enxergue qual é o nível de desenvolvimento, de aprendizagem dos estudantes para agir a partir dessa especificidade. Então, quando a gente ouve, por exemplo, a rede estadual falando da questão do nivelamento, a ideia justamente é essa, né? São as retomadas que são necessárias, é a recuperação que é necessária, mas não a recuperação de nota, é a recuperação da aprendizagem,
né? É o retomar aquilo que é necessário para que o aluno consiga continuar aprendendo. Lembrando que dentro de uma sala de aula ou de uma classe, eu tenho diferentes pontos de partida. Eu tenho aquele estudante que tem mais familiaridade com determinado conteúdo ou com um determinado componente curricular, e eu tenho alunos que apresentam mais dificuldade. Eu tenho pontos de partida diferentes, no entanto, eu tenho um único objetivo. E aí eu tenho que pensar essas estratégias a partir desses pontos diferentes para eu conseguir, então, chegar a esse mesmo objetivo, né? A esse ponto final que seria esse objetivo que foi definido, o porquê, né, de eu ensinar determinado conteúdo. Então, a ideia é de uma postura de acolhimento, não de julgamento prévio, não de simplesmente qualificar ou desqualificar, mas é verificar o que o estudante sabe para poder agir de forma intencional e coerente dentro da sua necessidade para que ele atinja determinado objetivo. Não é possível avaliar um objeto, uma pessoa ou uma ação caso ela seja recusada ou excluída desde o início, ou mesmo julgada previamente. O que mais se pode fazer com um objeto, ação ou pessoa que foram recusados desde o primeiro momento? E o Lucchese faz uma reflexão importante aqui. Né? Normalmente a gente tem aquelas conversas, né, durante o intervalo, daquele estudante que tem a dificuldade, ou daquele que a mãe é muito chata, ou daquele que não quer saber de fazer nada, e a gente vai conversando, a gente vai moldando, vai pré-julgando. Quando a gente chega no início do ano, né, que a gente escolhe a turma, ou enfim, é definida uma turma para gente, que a gente vai assumir essa turma, e a gente pega a lista de alunos, a gente já vai falando, ixi, olha lá, é aquele lá, ó, esse é o fulaninho, aquele que não faz nada, tarará. Então, isso dificulta um pouco, a gente precisa quebrar esse pré-julgamento que a gente tem e que a gente faz, porque isso é humano também, né? A gente cria uma imagem das pessoas, a gente pré-julga as pessoas, mas a gente precisa quebrar com esse pré-julgamento, porque se a gente avaliar com pré-julgamento, a gente sempre vai estar com o pé atrás com determinadas situações e não possibilitando uma forma de um estudante, de repente, se tornar melhor ou avançar a partir do que ele mesmo é, de conhecer, né? Então, antes de avaliar de fato algum estudante, a gente não conhece aquele estudante, a gente ouviu falar, ou a gente supostamente sabe o que aconteceu, a gente tem toda a narrativa do professor do ano passado e tudo, mas a gente de fato não sabe como que é. E a gente precisa dar essa chance, né, essa possibilidade de enxergar a partir dos nossos próprios olhos, porque nem sempre o que alguém avaliou ou o juízo que alguém fez é o mesmo que eu tenho ou o que eu preciso ter. Então, essa reflexão que o Lucchese nos traz com essas duas citações é justamente pensar que a gente não pode pré-julgar, a gente não pode já começar um trabalho com um aluno pensando que ele não vai ser fácil, ou que ele tem um problema, ou que ele vem de um histórico de não querer saber fazer nada, ou dos pais, enfim, não contribuírem. Então, assim, eu preciso fazer essa avaliação, fazer esse diagnóstico a partir da minha visão e do meu trabalho, e não de algo que alguém falou. Claro que o histórico é importante no sentido dos encaminhamentos, no sentido da forma como foram encaminhadas, se ele tem algum atendimento anterior, se ele foi encaminhado para alguma avaliação psicodiagnóstica, enfim. Mas a ideia da avaliação da aprendizagem é se despir desses preconceitos que a gente forma, né, ao longo de um ano, ou ao longo de uma conversa, ou mesmo, né, quando a gente passa muito tempo na escola, a gente já acostuma, eu sempre fui professora de quinto ano, então a gente sempre vai escutando, né, normalmente dos mesmos estudantes todo ano, quando chega lá no quinto, a gente já até tem uma ideia formada, mais ou menos, de como vai ser um ou outro, e quando a gente se despe desse preconceito, a gente se surpreende naquilo que o aluno pode, o quanto aquele aluno pode melhorar, o quanto aquele aluno pode ser diferente por a gente ter acreditado nele, né? Acreditado que ele era capaz, acreditado que era possível que ele
pode fazer diferente, apesar de tudo que se diz, né? Então, essa atitude de não indiferença e de não preconceito é essencial para não já desqualificar algo antes, né, de não julgar enquanto valor, né, mas enquanto possibilidade de conhecer e saber o que precisa ser feito para que se atinja aquele objetivo. Então, avaliar implica 2 processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir, né? Então, eu preciso constatar. A partir dessa constatação, eu qualifico como positivo ou negativo. O ato de avaliar não é um ato neutro, que se encerra na constatação. Ele é um ato dinâmico que implica na decisão de o que fazer. Sem este ato de decidir, o ato de avaliar não se completa. Não adianta somente eu dizer se o aluno sabe ou não sabe, constatar se ele sabe ou não sabe, mas sim o que eu vou fazer para contornar aquela situação de não aprendizagem, né? Ao constatar que ele não sabe, o que eu vou fazer? Ou se constatar que ele sabe, o que eu posso fazer para que ele saiba mais? Né? Então, esse ato de decidir do que fazer, do como fazer, que é o mais importante do processo de avaliação em si. Não é o resultado, não é a qualificação, não é a constatação, né? Mas é o que fazer com isso. A prática da avaliação escolar, conduzida inadequadamente, pode ser um elemento contra o avanço do aluno. Na medida em que a avaliação cumpre seu papel relevante na manutenção dos altos índices de evasão e repetência, ela fortalece as relações autoritárias dentro da escola e, mais especificamente, na sala de aula, reforçando assim o processo de seletividade e exclusão do aluno da escola. Claro, se eu só tenho uma situação de insucesso atrás do outro, né? Baixo desempenho, um atrás do outro, eu não consigo mostrar, eu não consigo melhorar, é claro que vai chegar um momento em que eu vou desistir. Eu posso até não desistir no sentido de sair da escola, mas eu posso desistir do sentido do querer aprender. Para superarmos essa cultura avaliativa excludente, é necessário modificar a sua utilização de classificatória para diagnóstica. A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que ele possa avançar no processo de aprendizagem. Alguns elementos, então, da avaliação da aprendizagem, pensando nessa postura de acolhimento e de diagnóstico. Então, com relação aos dados relevantes são essenciais. Eles devem ser definidos no plano de trabalho docente. Onde que eu defino eles? Nos critérios de avaliação. Então, são os critérios que me dizem os dados que são relevantes. Como que eu defino esses critérios? A partir dos meus objetivos. Os instrumentos precisam ser adequados aos dados que se queira coletar. Implicam que sejam adequados ao que estamos avaliando, informação, compreensão, análise, síntese, aplicação. Eles precisam também ser adequados aos conteúdos. E, por último, que eles sejam adequados na linguagem, na clareza e na precisão da comunicação. Preciso que o instrumento esteja adequado ao que se está avaliando, ao conteúdo e também quanto à sua apresentação, linguagem, coerência, clareza e organização. E aí, com relação à utilização desses dados, né, que foram coletados, eu tenho a coleta de dados pelo instrumento e depois eu tenho o que fazer com esses dados, né? A utilização do instrumento como recurso de controle de disciplina, ameaça e submissão, ou a utilização dele como um recurso para aprendizagem de fato, que o aluno possa se autoavaliar, né, verificar o que acertou, o que errou, o professor apontar isso, enquanto uma possibilidade de melhora e não simplesmente de desqualificar aquilo que foi feito. Como que isso acontece na prática? Peguei o referencial curricular em foco e preciso definir no meu plano de trabalho docente qual é o meu objetivo, o meu critério, o meu instrumento de avaliação. Como que eu faço isso? Então, se a gente for observar lá, eu trouxe um exemplo para vocês de matemática do 5º ano do referencial curricular do Paraná em Foco. Então, ele me traz a unidade temática,
o objeto de conhecimento, que é como se fosse o conteúdo numa versão mais ampla, tá? O objeto de conhecimento. Os conteúdos, que seriam as questões mais específicas, eles partem desse objeto de conhecimento, mas eles são mais específicos, mais afunilados, né? Aqui no caso, o sistema de numeração decimal, mas trabalhando os problemas de adição e de subtração dos números naturais e racionais, as operações de adição e subtração no conjunto dos números naturais e racionais, algoritmos e estratégias pessoais. Então, esses são os meus conteúdos. Qual é o meu objetivo de aprendizagem em foco? É resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. Então, a ideia que eu tenha, a partir do objetivo, de um grande objetivo, neste caso o objetivo de aprendizagem em foco, eu desmembre isso em diversos objetivos que me possibilitem estabelecer os meus critérios, os meus padrões de comparação. A unidade temática, os objetos de conhecimento e os conteúdos nos trazem aquele conhecimento que vai ser avaliado. O objetivo de aprendizagem é a base para a definição dos critérios de avaliação, a base para a definição dos objetivos no plano de trabalho docente e também dos critérios de avaliação. E o conhecimento prévio que é indicado, ele também pode ser utilizado para a definição de critérios das avaliações diagnósticas. Pontos a serem observados ao construir e elaborar os instrumentos de avaliação. Então, primeiro é que o instrumento deve cobrir os conteúdos essenciais trabalhados durante aquele período. E principalmente que elas precisam ter a mesma perspectiva metodológica adotada. As questões devem estar construídas em uma linguagem clara e compreensível. Perguntas incompreensíveis impossibilitam respostas adequadas. Devem ter precisão. O aluno deve compreender bem os contornos da resposta que esperamos, como aquelas para a pergunta por nós elaborada. As questões devem ser válidas e fidedignas na coleta de dados, a finalidade do que se deseja descrever. Então, ele precisa estar de acordo com o critério que ele está avaliando. Problemas comuns ao desenvolver ou escolher provas para analisar o desempenho dos alunos. Deixar de considerar os objetivos, deixar de avaliar todos os objetivos, deixar de escolher tipos de questões que permitam que os alunos demonstrem o comportamento desejado, adotar uma prova sem revisar a sua relevância, incluir tópicos ou objetivos não ensinados, incluir poucos itens para avaliar a consistência do desempenho, usar provas para punir o aluno por desatenção ou mau comportamento. Algumas diretrizes que podem ajudar na hora da elaboração de uma avaliação. Organize a prova por tipo de questão, então seleção antes de respostas construídas, dissertativas por último, porque normalmente a questão dissertativa cansa mais, então a ideia de deixar de múltipla escolha primeiro ajuda para não deixar a criança cansada, né, porque ela precisa fazer um esforço maior na hora de fazer uma dissertação, para dissertar a respeito de uma determinada pergunta. Dê espaço bastante para as respostas escritas, especialmente nas questões dissertativas das crianças, que normalmente tem criança que tem letra pequenininha, outra que tem letra muito grande, eu preciso prever isso na hora de elaborar um instrumento. Não divida questões de múltipla escolha em páginas diferentes, então não posso deixar lá a letra A e B de uma questão numa página e daí lá na outra página a C e a D, né? Isso confunde, principalmente quando os estudantes são menores. Separe o enunciado das opções das questões de múltipla escolha, então deixar um espacinho, né? Aquilo que está pedindo com aquilo que o aluno precisa escolher. Numere as questões, isso ajuda o aluno a se localizar na hora de fazer a prova, saber o que faz, porque às vezes a própria questão tem algum tipo de contextualização, então, onde que começa, onde que termina, isso precisa estar bem organizado para ficar fácil de visualizar. Dê orientações claras para cada seleção da prova. Para alunos mais velhos, indica o valor de cada questão. O que isso significa? Que é importante que, numa prova que vale a nota, por exemplo, que o estudante saiba quanto vale cada questão.
né? O professor precisa determinar isso também, né? Se são 10 questões numa prova que vale 10, cada um vai valer um ponto, ou vai ter alguma questão que vai valer 0,5 e outra que vai valer 1,5. Então, isso precisa ser definido previamente. Com os alunos de quinto ano, quando chega mais no final do ano, então, inclusive, é importante que o professor possibilite eles a fazerem essas avaliações que tragam a nota. Não que a nota vá para o boletim ou vá para, né? Mas é importante para eles até entenderem, pensando no processo de transição do quinto para o sexto ano, como que vai se dar, né, essa avaliação que vai ser diferente, porque no sexto ano, quando eles saem dos anos iniciais, o Estado e os anos finais trabalham numa perspectiva de aferição de nota. Então, é importante que eles passem por essa experiência também. Releia a prova antes de aplicá-la e faça cópias a mais. Corrigir os instrumentos, o que é importante? Fazer a correção das questões sem desqualificar o trabalho do estudante, considerar o erro como possibilidade de aprender. Fazer essa devolução dos resultados para os estudantes, é importante devolver o instrumento, entregar a avaliação, por mais que a gente recolha depois. Então, eu corrigi. O que eu faço? Faço uma retomada desse instrumento de avaliação com os alunos. Eu entrego para cada um já corrigido, eles olham aquilo que eles acertaram, eles olham o que eles erraram. Eu posso definir as questões que tiveram um número maior de erros, né, durante para poder retomar, para poder fazer junto com eles, para fazer uma reescrita, para reorganizar essa questão, para explicar de novo, para pedir para quem acertou aquela questão, explique como ele fez para os outros que não acertaram. Então, é importante eu ter esse tipo de encaminhamento depois dos instrumentos. Não é o instrumento pelo instrumento, né? Ele precisa ver que aquilo também faz parte da sua aprendizagem. E alguns procedimentos, então, auxiliares ao processo de avaliação. A observação, que é necessária porque você conhece muito do estudante quando você está observando ele, se ele é atento, se ele não é atento, se ele tem dificuldade de concentração, se ele é inquieto, ou se ele é muito letárgico. Enfim, essa observação te possibilita ser inseguro, a forma como mexe no lápis, a forma como aponta, a forma como não para com a mão. Então, assim, essas observações, né, esse observar durante, não só a aplicação de um instrumento de avaliação, mas também durante a aula, possibilita também um entendimento e um conhecimento de como é aquele aluno, né? Outro procedimento auxiliar que também é importante são as entrevistas com os pais e com os próprios alunos, ter aquele momento de conversa, né? Aquele momento em que você conversa com eles sobre coisas que às vezes não está diretamente relacionada à aprendizagem, mas que pode te trazer elementos para entender um pouco de como aquele estudante age, ou alguma insegurança que ele apresente que possa impactar com relação à apropriação do conhecimento, né? E uma ficha sintética de dados dos alunos, uma ficha de registro individual. É claro que essas 3 questões são mais relacionadas, de forma mais relacionadas, principalmente a segunda e a terceira, à equipe pedagógica. Mas isso também faz parte do trabalho do professor, né? Ele precisa registrar quando teve alguma conversa com o estudante. É importante que ele saiba, inclusive, se acontecer de um estudante ser retido, ele tem que saber dizer o porquê que ele foi retido, qual foi a situação da não aprendizagem, o que foi feito, né, para tentar fazer com que esse estudante aprendesse, e essa ficha de registro, ela é essencial. Normalmente fica com a equipe pedagógica, mas o professor, quando utiliza principalmente registro de classe online, ele pode fazer lá no campo de registro de frequência, tem um campinho de observação que ele pode registrar ali, ou no caso de um livro registro mesmo, pode colocar no campo observação embaixo, fazer essa observação que conversou com tal aluno, com tal estudante, para poder, ou lá nas anotações, lá no final do livro registro, para ter sempre isso, porque às vezes a gente faz tanta coisa e acaba esquecendo, né? Quando a gente registra, a gente pode retomar. Então, isso é essencial também, até para poder respaldar o nosso trabalho enquanto professor, e professor comprometido com a aprendizagem dos estudantes. Eu espero ter contribuído com esse momento de reflexão, e espero vê-los em breve. Até mais.